Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no laboratório do Arne com suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje mais um vídeo com a placa Z80, tá? Essa placa eu a montei na década e comecinho da década de 90, né? Para fazer os meus estudos do microprocessador Z80, ok? Então, quem quiser mais informações sobre essa placa, pode adquirir lá no meu site. O link está aí na descrição do vídeo, ok? O vídeo de hoje ele não é muito curto, a parte da demonstração é bem curtinha. As pessoas sempre me perguntam se é possível desenvolver um programa na linguagem C, usando linguagem C, fazer um programa para placas assim bem específicas, né? E a resposta é sim. É sim possível. Você pode fazer um programa em linguagem C, usando a linguagem C, para placas assim com microprocessador Z80. E é uma placa bem específica, né? Ela não é um computador de 8 bits com a Z80, com algumas bibliotecas, por exemplo, já prontas, né? Mas dá para fazer e é isso que eu quero mostrar. É um programinho que a gente conhece como Hello World C, né? Ou seja, é um programa que faz geralmente um LED piscar, e para dar uma incrementada eu também fiz aqui, eu coloquei um botão, uma chave, que aí na hora de explicar o programa eu também posso detalhar não só o envio de parâmetros de uma função em C, né? Ou seja, o aproveitamento em assembly de um parâmetro enviado, né, de uma função C, como também o retorno de uma subrotina em assembly para dentro de uma função C. Então dá para trabalhar esses dois casos, né? A experiência aqui é bem simples, tá? O que eu fiz, o programa que eu vou colocar para rodar, faz com que a 8255 vai controlar através do seu porte A, bit 0, né, o LED aqui. E através do porte C, eu vou poder fazer a leitura do status da chave. Nessa placa aqui, eu tenho sempre o porte A e B configurados como saída e o porte C configurados como entrada, inclusive com resistores de PUAP aqui já no porte C. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, o programa, ele vai ler o porte C completo e vai jogar o resultado em hexadecimal aqui nessa parte do display. Tudo isso são subrotinas que estão implementadas no meu programa monitor, rodando aqui na ROM, que eu vou usar, né, na linguagem C, dentro do programa de linguagem C, e utilizando um pouquinho de assembly lá, vocês vão ver como é que é feito isso aí. Então, para não me demorar muito, eu vou colocar o programa para rodar. Ele já está aqui na memória, tá? Então, eu já coloquei para não demorar muito, né, esse vídeo. E nós vamos ver ele rodando. Então, aqui é só apertar a tecla Go e ele começa a execução. Pronto. Tá lá o LED piscando, tá? E aqui eu tenho FE. Conforme eu falei, eu tenho aqui resistores de PUAP no porte C. Então, o que eu vou ler é FF, tá? Eu vou ler todos os pinos em um. O botão, eu configurei ele para colocar, né, jogar o GND. Então, quando eu fizer isso, eu posso ler 0. Como é o bit 0, tá, do porte C, aqui eu tenho que ler FE. Quando eu apertar, pressionei FE. Soltei FF. Pressionei novamente FE. Soltei FF. Tá? Isso aqui é um Hello World em C. Tá? Desenvolvido na linguagem C, ele está rodando aqui na RAM. Tá? O monitor está fazendo a execução, ou seja, a Z80, tá? Através do comando do monitor, recebeu o desvio para cá e está rodando. E funciona bem. Apesar de, né, é um ponto C, só que ele gerou um binário com os endereços corretos da placa. E ao explicar, detalhar um pouco mais o programa, eu vou mostrar como isso é feito. Ok, senhores? Vamos lá para a segunda parte do vídeo, que é justamente o que vai, acho que, ser mais importante, que é o programa.
Estamos de volta, né? Falar um pouquinho agora do programa, né? HelloWords.c, né? Um programinha simples apenas para exemplo, conforme eu havia dito. Quem está acostumado, né, com o programa na linguagem C, sabe que a gente começa sempre incluindo alguns arquivos, né, que são diretrizes de pré-compilação e auxiliam no uso de algumas bibliotecas da linguagem C. No caso específico desse programa, eu não estou usando nenhuma biblioteca específica, nenhum comando, nada específico, nenhuma função específica, né? Mas é praxe incluir, eles não vão atrapalhar, eles sempre vão estar aqui. Eu costumo já deixar eles por aqui, tá? Eu também costumo colocar algumas definições importantes do módulo, tá? Para mim, no caso, definições para true e false, isso porque o compilador SDCC não traz isso. Alguns compiladores já têm isso aqui pré-definido, tá? Outros não. Como o SDCC é mais antigo, então ele não vai ter isso aí. O byte, eu gosto de trabalhar com a variável byte, porque eu acho mais curto escrever byte do que ficar escrevendo um signet char. Então, onde o compilador encontrar byte, ele vai substituir por um signet char. O route, esse route já dá um spoiler de como é feito, né? A ideia de você trabalhar um programa, montar um programa na linguagem C para o microprocessador, né, Z80, principalmente quando você tem uma placa muito específica, então você vai ter que fazer uso da linguagem assembly dentro. Então essa diretriz de programação aqui, ela diz ao compilador o seguinte: o que vier a seguir é assembly e você não vai compilar nada, você simplesmente vai agregar isso ao código final para, enfim, fazer a compilação do código assembly. É exatamente isso, senhores, são duas compilações. A primeira para que ele gere um código assembly, da linguagem C ele gera um código assembly, e do assembly é que ele vai gerar o binário, é sempre assim, tá? E o end-asm aqui encerra essa diretriz, ele fecha, né? Então o que está aqui dentro são basicamente comandos em assembly. Então eu posso ter algumas linhas, ok? Em seguida, eu faço as definições dos endereços das subrotinas do programa monitor que está rodando dentro da minha placa. Como eu já disse em outros vídeos, eu deixei algumas subrotinas prontas dentro do programa monitor para serem usadas quando eu desenvolvo um programa que vai rodar na RAM, que eu chamo de programa do usuário. Isso para facilitar, né? Por exemplo, o acesso ao 8255, eu tenho esperas ocupadas, o acesso ao display, também tem subrotinas prontas, para o teclado, para a porta serial, eu tenho algumas subrotinas prontas que eu deixei lá, e aí para usar pelo programa a única coisa que eu tenho que fazer é fazer um desvio, né, para o endereço daquela subrotina. Isso acaba facilitando bastante, né, o trabalho, né, o desenvolvimento dos programas e dos testes que eu venho fazer depois. Eu tenho aqui também as definições de endereços de variáveis presentes no programa monitor da minha placa. Isso porque eu tenho uma das subrotinas, tá, que é a de leitura do porte C do 8255, que o valor devolvido que ele lê, ele vai devolver dentro de uma variável que é apontada, fica exatamente neste ponto do endereço da memória, tá? Percebam que tudo que é da ROM está em endereço baixo, porque a minha ROM vai de 0 até 0 até 7FFF, e a minha RAM, são só 2K, vai de 8000, né, 8000 hexadecimal, até 8800, são só 2K. E eu uso o top RAM para as variáveis do programa monitor. E como eu tenho os endereços dela, eu consigo acessar, fica mais fácil, tá? Então notem que aqui são apenas definições de endereços, tá? Eu estou definindo endereços, porque como eu já dei o spoiler, lá na frente eu vou ter que abrir algumas, né, instruções em assembly, e eu vou precisar disso aqui.
Em C a gente costuma, né, em alguns casos, fazer a declaração das funções presentes no módulo, ok? E em seguida a função main. Eu faço isso aqui, senhores, principalmente pelo seguinte: mais para frente eu vou mostrar no mapa gerado que é importante que a função main seja exatamente a primeira, para que o compilador coloque esta função no endereço principal, porque senão nós teríamos problema. Eu começo aqui inicializando 2 bytes, ou seja, um auxiliar, o auxiliar normal e o auxiliar 1, né? São 2 bytes. Eu vou usar para a leitura do port C, eu vou ler o port C aqui embaixo, né? Depois declarar aqui, ó, while true, eu vou ler o port C e o resultado dele eu vou jogar dentro dessa variável aux. E depois eu vou usar essa função send_disp56 ou 56, né? Que é para escrever o que tiver aqui dentro do display 5 e 6, que é o display de dados. Aqui é a subrotina, tá? Para escrever a variável aux1 no port A do 8255 e uma outra subrotina de temporização. Aqui a única coisa que eu faço é um short da variável aux1. Eu estou invertendo o bit 0 constantemente. Então uma hora ele vai ser 0, ele começa com 0, depois ele passa a ser 1, depois novamente 0, depois novamente 1 e fica assim ad eterno. Uma subrotina que eu uso aqui uma única vez é para zerar os displays, ou seja, eu escrevo 0 durante a inicialização em todos eles. Tá? Agora nós vamos passar aqui para as subrotinas. Tá? Eu vou começar explicando primeiro esta aqui, ó, uma subrotina descrita. Ok? Vamos lá. Ela está aqui, ó. Vou aumentar bem, acho que vai ficar melhor na tela. Eu tenho sempre, né, essa subrotina ela não me devolve nada. Quem tem familiaridade com a linguagem C sabe que se a subrotina, a função for devolver alguma coisa, você vai colocar que tipo de devolução ela vai ter aqui, se é um byte, se é um long, o que você vai devolver. Em seguida o nome e o parâmetro que ela recebe, se ela recebe algum. Se ela não recebe nenhum, ela teria simplesmente aqui void. Tá? Em seguida, eu tenho essa outra diretriz aqui que informa ao compilador o seguinte, que eu não quero que ele coloque um return automático. Tá? Um return automático dentro das diretrizes ASME e ASME. Por que eu faço isso? Porque caso eu tivesse alguns outros comandos, ou seja, eu vou executar um pedaço em assembly e em seguida eu vou fazer mais algumas coisas aqui para somente então fazer o return, e aqui eu estaria fazendo em C, né? Aqui seria a linguagem C, ok? Se eu não coloco isso aqui, ele vai fazer um return automático daqui de dentro. Então a minha função aqui só executaria o que estaria dentro do ASME e não o que ficaria depois. Isso para mim não é legal. Então eu costumo usar essa diretriz aqui informando ao compilador: não coloque o hatch automático, porque aí eu sou obrigado a colocar, ok? Mesmo eu não tendo nada aqui, eu costumo usar isso, ok? Como eu disse lá em cima, quando o compilador encontra essa diretriz aqui, ó, ASME, né, ele sabe que o que vier a seguida é a linguagem assembly e ele não vai compilar, ele não vai fazer absolutamente nada. Ele vai pegar essas linhas e acrescentar como elas estão, até ele encontrar a end ASME, ok? O que eu faço aqui, senhores, de cara, como eu tenho que pegar um parâmetro, isso é importante, eu tenho um parâmetro aqui a pegar, um byte a pegar. Como é que é feito isso? Tá? Eu sei que quando eu faço a chamada de uma função, tá, ela vai ter um endereço. O stack pointer vai estar agora apontando, ele vai desviar exatamente para o endereço aqui. Ou seja, em assembly eu fiz isso, eu fiz um CP, tá, para o endereço. Tá? Eu fiz um call, no caso, tá, eu fiz um call aqui para o endereço. Então eu vou ter um endereço aqui, ó, xxx, tá? Eu vou ter esse endereço aqui. Então em seguida um parâmetro aqui, ó, um byte de parâmetro. Por isso que eu começo carregando o meu registrador IY com 2 e em seguida adiciono ao IY que tinha 2 o stack pointer.
O stack pointer vai ter exatamente o que? O endereço da minha subrotina. Quando eu adiciono 2, 1, 2, eu estou automaticamente apontando agora para o próximo byte, que é o parâmetro que eu quero pegar. Isso é definido, tá, pelo compilador. Vai ser sempre assim. Se eu tivesse um outro parâmetro, eu teria, por exemplo, aqui um WW. Eu faria aqui, por exemplo, em seguida um load A, não é isso? Um A, 1 e Y. Ele estaria deslocando o Y em 1. E eu pego o próximo e assim por diante. Load A e vou pegando. Só que, claro, eu tenho que dar o devido tratamento à variável antes, ok? No caso aqui, eu estou colocando a variável, tá? O que eu pegar aqui, ou seja, o myA aqui, ó, que é um byte, que agora está apontado, tá? Ó, está entre parênteses, ou seja, eu estou pegando o conteúdo apontado por esse endereço. Esse registrador tem 2 bytes, né? Dentro do acumulador A. Por quê? Porque em seguida agora eu vou chamar a subrotina aqui, ó, apontada por esse endereço que está aqui em cima, ó, 88, eu vou chamar cal88, dentro do programa monitor. O que esse cara faz? Essa subrotina ela coloca dentro do port A do 8255 o conteúdo do acumulador do Z80. Por isso que eu já coloquei ele aqui. Quando eu chamar, ele já escreve o valor em A. Escrito o valor em A, ele vai me retornar, ou seja, ele tem lá um return, ele vai me retornar para o endereço que está sendo apontado aqui. O compilador já colocou isso para mim. Em seguida eu vou fazer o RET, porque eu disse para ele que não é para ele incluir o RET automático. Vou finalizar o código assembly, né, a parte das instruções em assembly, dentro do meu programa em C. Ok? Vou tirar isso daqui para não dar problema. E é assim que funciona quando você vai passar um parâmetro. Lembrando, e se esse parâmetro ele fosse, em vez de ser um byte, fosse um long? Você vai pegar os 2 bytes, você vai pegar a primeira parte mais significativa e depois o menos significativo, vai montar do jeito que você precisa e vai trabalhar isso. Tá? É sempre assim. Tá? Você vai ter sempre o endereço da subrotina e em seguida 2 bytes, que é o endereço dela. Vem o primeiro parâmetro, o segundo e assim vai, ok? Vamos lá, essa aqui é a rotina RETC, né? Ou seja, ela lê, né? Desculpa, subrotina não, função em C que vai fazer a leitura para mim do port C do 8255. Ela não recebe nenhum parâmetro, então eu não tenho que me preocupar em pegar nenhum parâmetro, tá? O que ela faz essa função me devolve um byte. Novamente eu coloco aqui, né, a diretriz que informa que eu não coloco, que quero que coloque return automático. Eu vou fazer, começo abrindo a subrotina, né, ou seja, dizendo a partir de agora, dentro dessa função, o que você encontrar a partir daqui até que eu feche com o end-asm é assembly. Você vai simplesmente agregar isso ao binário sem fazer nenhum tipo de compilação, tá? Então eu começo já fazendo o desvio, tá? Que é para uma subrotina que está lá no meu programa monitor, que faz o que? A leitura do meu port C do 8255. Porém, diferente das outras que eu escrevo em A, eu vou retornar esse valor num ponto de memória alto do meu programa monitor, ou seja, eu coloco numa variável do programa monitor. Porém, eu coloquei aqui o endereço dessa variável, eu sei onde está essa variável. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço dessa variável, colocar ele dentro de HL, que é um registrador, né, para 2 bytes. Agora HL está apontando para aquele endereço. Então o conteúdo, olha, entre parênteses, o conteúdo do endereço eu coloco em A. Ok? Agora eu tenho o que retornou para mim, o que a subrotina retornou dentro do ponto de endereço, agora está em A, no meu acumulador A.
Agora vem a orientação que é considerada, né, importante, que é o seguinte: para o SDCC, o compilador, quando eu tenho um retorno, tá, de 1 byte, eu tenho que obrigatoriamente colocá-lo em L. É obrigatório, senão você não consegue fazer. Tá? Então o compilador diz, você quando for retornar, coloca em L e está tudo certo. Ele vai se encarregar de colocar esse L para a minha variável lá depois, ou seja, vai me colocar como retorno isso aqui. Sempre assim. Se você tivesse, por exemplo, um retorno de um valor, por exemplo, ou um ponteiro que você quisesse colocar, então aqui é para um inteiro, desculpa, para um byte, né? um signet char. Se você tivesse, por exemplo, um inteiro, aí a gente estaria falando, por exemplo, ou um ponteiro, você jogaria ele dentro de HL. Ele teria que ficar em HL, não o conteúdo, em HL. Ou seja, o compilador depois se encarregaria de jogar esse ponteiro para você dentro do que você jogou aqui enquanto um inteiro e não um byte. E se fosse um long, por exemplo, aí você usaria DEHL. Tá? Então, para a gente colocar, eu vou escrever aqui, ó, o retorno quando byte é feito em HL, em L, desculpa. Tá? O retorno quando o inteiro, tá? Aqui eu estou falando ou um ponteiro, são 16, né? No caso aqui você vai fazer, quando é um ponteiro de endereço, alguma coisa que você quer retornar um inteiro que é um pouquinho maior, você vai fazer o seguinte: ele é feito sempre dentro de HL, ok? Lembrando, tá? Ó, aqui 8 bits, ok? Aqui 16 bits. E quando você tem um retorno maior, o retorno for, por exemplo, um long, ele é feito em DEHL. Aqui eu já estou com 32 bits. Ok? Sempre assim. Então o retorno quando é byte é em L, o retorno quando é int é em HL e o retorno quando é long é em DEHL. Ou seja, cada um dos bytes tem que ser colocado, vou colocar em maiúsculo aqui para ficar mais fácil, dentro desses caras aqui. Padrão do compilador, tá? Se você não fizer, ele não entende. E ó, ele não vai fazer isso automaticamente para você. Você tem que trabalhar o retorno e colocar dentro do ponto onde você precisa. Como aqui é um byte, eu trabalhei e coloquei ele aqui. E aqui eu vou fazer o retorno e acabou. Aí dependendo da sua subrotina, você vai trabalhar do jeito que você precisa fazer esse retorno, ok? É só compreendendo. Se você compreender essa parte como funciona, né, do retorno, de como você passa um parâmetro, você não vai ter problema para escrever os seus programas usando a linguagem C para qualquer placa Z80, qualquer uma. Eu poderia estar trabalhando com uma Nestor, com qualquer placa. Porém, o importante vai ser os endereços. Eu preciso ter os endereços para trabalhar com cada ponto, senão não adianta. E você vai ter que desenvolver, você vai ter que criar esses pedaços em assembly. Uma vez que eles ficam prontos, a função que faz o que você precisa, você pode depois até criar uma biblioteca, uma lib, e aí compilar junto, tá? Fazer uma passagem rápida aqui, ó, no Hello World Assembly que ele criou. Tá aqui, ó, senhores. Ele vai criar um programa em Assembly para mim, ó. Ok? Ó, tá aqui o programinha em Assembly, ok? Dele criado. Ó, aqui a minha subrotina. Ó, tá vendo? As linhas, exatamente como eu falei, ele não mexeu. Ele não bota, o compilador simplesmente agrega aquele assembly, aquele código assembly dentro do resto, ó. Aqui, ó. Aqui tá a função main, ó. Isso aqui ele compilou e gerou. Ok? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Essa aqui é a minha função main, ó. Ele compilou e gerou esse código assembly para mim. Ok?
Isso aqui foi o compilador que gerou. A partir dali, ó, cada uma das minhas funções, como elas estão definidas em assembly, não tem mais a intromissão, vamos dizer assim, do compilador na hora de gerar o código assembly. É feito de forma automática. A única coisa que ele faz é colocar realmente o valor, né, de cada definição que eu fiz, né? Ele não vai ficar trabalhando, mas podem ver que é exatamente como eu fiz lá. Um ponto importante, senhores, para ver é o seguinte. Eu vou mostrar agora o LST, ó. Como eu fiz uma compilação. Ele começa com algumas áreas. Olha aqui, ó. Ele colocou aqui para mim um endereço 0. Isso assusta um pouquinho, porque eu sei que a minha RAM, o programa na RAM tem que apontar para 8000, porque senão o Z80 na hora de fazer os desvios começa a cometer erros. Tá vendo aqui, ó? Na hora que ele vai fazer, por exemplo, um desvio qualquer, né? Ó, o cal aqui, ó, que ele vai fazer um desvio, ele pode fazer para um endereço equivocado. Porém, na hora que eu compilei, ele gerou um map aqui, ó. Ó, o meu main aqui tá apontando, tá, para o endereço 8000, ok? Aqui está o endereço aqui da red, das várias funções que eu coloquei, mas a minha função, minha subrotina, a minha função principal, né, o main começa no 8000. Isso é extremamente importante. Como é que eu consigo isso? No meu makefile, quando eu compilo, eu estou gerando aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O meu code look aqui, ó. Essa linha aqui, apesar de um pouco confusa, eu posso escrever ela aqui. O que eu estou fazendo é chamando o meu compilador sdcc, ok? Estou falando para ele mostrar o que ele está fazendo através do verbose. Esse code lock aqui, ó, diz para ele o seguinte, que eu quero que o código comece a partir da onde? Do endereço 08000, que foi definido aqui em cima, através do meu ADR code. E que o meu data lock, se eu colocar alguma variável, fique a partir de 0. Esse 0 diz o seguinte, coloque depois do programa. Então vai ficar na minha RAM top, ou seja, terminado o programa, ele colocaria no final. Ok? Aqui eu estou desabilitando a warning. Qual warning que eu estou desabilitando? Eu estou desabilitando essa aqui, ó, warning 85. Ela me enche o saco. Então aqui ele está fazendo isso aqui, ó, disable. É exatamente isso que ela está fazendo, tá? Warning 85 e em seguida ele vai colocar qual é o processador que eu vou usar, o Z80, tá? Eu estou dizendo para ele, isso aqui é muito importante, no standard CRT, ou seja, não use o CRT, porque é uma placa diferente, é uma placa muito específica a minha, então eu não quero que ele agregue nenhum tipo de biblioteca, porque se ele agregar uma biblioteca aqui, ele pode me prejudicar, a não ser que seja uma biblioteca minha, que eu desenvolvi, tá? Senão, ele vai me prejudicar. E em seguida, ele vai fazer o seguinte, eu vou dizer para ele, eu vou até pular uma linha aqui, ó, para que depois eu vou aumentar. Eu quero que ele otimize o código pelo tamanho, tá? E eu estou falando para ele que eu estou usando, tá, a linguagem C padrão 99 e em seguida o nome do arquivo que eu estou compilando, que é hello word.c. Então, senhores, esta linha aqui do meu makefile está fazendo isso aqui. Então, se você colocasse essa chamada direta para o seu programa, simplesmente trocando aqui o nome do seu programa, ele executaria isso aqui exatamente como está. Eu gosto de usar makefile porque é um padrão, uso Linux há muito tempo e programadores de Linux a gente acostumou com makefile desde sempre. Eu uso para tudo quanto é tipo de microcontrolador que eu trabalho desde sempre, então é assim que funciona. Tá? Então o importante é entender
que é o compilador que vai dizer para você onde vai ficar cada endereço, onde você coloca o seu código, e através do Makefile, tá? Senhores, eu sei que é bastante informação, dá para ir e voltar o vídeo várias vezes para tentar compreender, para tentar olhar. Eu estou deixando este exemplo lá no meu site, o link do site está aí na descrição do vídeo. É só entrar lá em eletrônica e microcontroladores, buscar ali por placa Z80, tá lá os exemplos, vai estar esse exemplo Hello World em C, está descrito. Então é um pequeno artigo até que descreve mais ou menos o que está, e aí você consegue pegar não só o arquivo C, como também o Makefile, eu vou deixar o pacote, tá? Para que você possa usar isso aqui como fonte de estudo, adaptar para uma realidade sua, seja lá qual for, ok? Senhores, era isso que eu tinha para mostrar. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas o volume de informações também era, então tinha que passar alguns detalhes. Agradeço bastante quem assistiu até esse momento, até o final do vídeo. Peço àqueles que gostaram deixar o like, quem não for inscrito, se puder, se inscreva no canal, sempre ajuda a dar aquela força. Ative o sininho para receber as notificações. Sempre vai ter um vídeo ou outro falando de Z80, microcontrolador PIC, Arduino, STM32, eletrônica no geral, retrocomputação, tem bastante coisa, tá? Então, se você gosta dessas mesmas coisas, vamos manter contato. Deixem seus comentários se gostaram, se não gostaram, o que vocês gostariam de ver a respeito da placa ou até da programação do microprocessador Z80. Eu posso criar algum conteúdo baseado aí nas sugestões que vierem, ok? Mais uma vez, obrigado, senhores, e até a próxima.